Meus caros irmãos em Cristo e na Virgem Maria Imaculada, celebrada ontem com o título de Maria, Mãe da Santa Igreja, por desejo do nosso Santo Padre, Sumo Pontífice Papa Francisco, e também Nossa Senhora Auxiliadora, devoção tão querida de Dom Bosco e de Santa Maria Domingas Mazarello, fundadora das Filhas de Maria Auxiliadora. É sempre bom que nós tenhamos em conta o grande grau de virtude de Nossa Senhora, decorrente da ação do Espírito Santo, que fez Maria cantar no seu salmo o Magnífica, o poderoso fez em mim maravilhas. Nossa Senhora, evidentemente, não tinha noção de que ela era isenta do pecado. Por isso, quando o anjo lhe aparece, ela vai dizer: eis aqui a escrava, a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a sua palavra, conforme a sua vontade. Mas Nossa Senhora sabia que alguma operação espiritual tinha sido feita em sua alma, porque ela vai dizer: o poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bendita. É impressionante o Magnífico, que é considerado o Salmo de Maria. Claro que hoje nós sabemos que essa composição do Magnífica são trechos, não é, de passagens do Antigo Testamento, que Nossa Senhora sabia tão bem, por ter sido educada sabiamente por Santana e São Joaquim. Nossa Senhora é um mar de virtude, segundo São Bernardo. E esse mar se abre para que os cristãos passem por ele e cheguem à terra prometida da união com Deus. As pessoas me perguntam muito nos retiros, conferências, pregações, o que seja a santidade de um modo prático, compreensível, acessível. E não há outra explicação. A santidade é a harmonia entre a natureza e a graça. O equilíbrio entre as duas realidades, a natureza e a graça em nós. Se por um lado nós somos pecadores de nascimento, Salmo 50 diz: eu nasci no pecado e no pecado minha mãe me concebeu. Por outro lado, nós somos portadores da graça porque somos batizados e somos imagem e semelhança de Deus. Se de um lado nós temos uma natureza corrompida pelo pecado, por outro nós temos os atributos da paixão de Cristo, qual seja a sua morte na cruz, qual seja o sacramento incruento na Eucaristia, em que se dá a nós como o fortificante sacramento da Eucaristia, que nos ajuda a perseverar e a praticar as virtudes, muito embora às vezes acima das nossas condições, e aí se torna um ato heróico praticá-los, que foi assim a virtude dos santos. Os santos não são santos porque eram meras criaturas, mas porque praticaram a virtude da fé, da caridade, né, e da humildade em grau heróico. E essas graças de escol, Deus não quer dar a algumas pessoas, porque se nós imaginarmos que a santidade é para alguns, então não adianta seguir a Cristo, né? Não adianta servir a Deus, porque aí ele tem filhos prediletos, aí ele tem filhos escolhidos. Então, se eu não sou um filho escolhido de Deus, o que é que eu estou fazendo em segui-lo? Adorando. É bom abandoná-lo, mas não, Deus ama a todos. Concede graça a todos, o chamado para a santidade a todos. O que acontece é que tem filhos de Deus que se esmeram em responder esse chamado, que são voluntários na resposta desse chamado, que se doam completamente de corpo, alma, mente, coração, personalidade, caráter, temperamento, tempo, disposições interiores a esse chamado à santidade. Eu pergunto a você conhece alguém que está em franco progresso de santidade? Eu conheço. Graças a Deus. Você conhece alguém, um vizinho, um amigo, um parente, um irmão de caminhada, que você olha e você vê santidade em seus atos? Eu conheço. E você deve conhecer. É só a gente tirar a lente de aumento dos defeitos dos outros e colocar a lente de Deus, que nós vamos ver virtudes verdadeiramente heróicas em nossos irmãos de caminhada. Todos somos chamados a ser santos. Todos somos chamados à mais alta perfeição.
Todos somos chamados a essa vida de identificação com Jesus, porque nós recebemos nutrientes, que são os sacramentos, a começar do próprio batismo. Então a santidade não é outra coisa do que essa conformidade, esse equilíbrio, né, entre a graça e a natureza. Nós somos chamados a um grau imaginável de perfeição do estado de cada pessoa. O que é um grau imaginável de perfeição? É o que seja santidade para uma mulher casada, é o que seja santidade para um homem casado, para uma moça solteira, para um rapaz solteiro, para um jovem, para um idoso, para uma idosa, para um religioso, para uma religiosa, para um sacerdote, para um bispo, para um cardeal. Se chama santidade imaginável porque é possível chegar a um determinado ponto de elevação em Cristo, de virtudes que são humanas e algumas vezes sobre-humanas. Então nós chamamos isso de graça imaginável, que é a perfeição do estado de cada um, não é? Santo Afonso de Ligório, diz que nós devemos ter uma elevada aspiração para ser santos. Eu tenho uma irmã de caminhada que ela me diz: eu detesto essa palavra santidade, eu não quero ser santa coisa nenhuma. Eu disse: minha irmã, eu vou conversar baixinho com você aqui. Se você não quer ser santa, deixa a igreja, vai embora, prossegue a tua vida. E se você passa mal quando escuta essa palavra santo, deformaram para você o conceito de santidade. Não sei se foi sua catequista, não sei se foi sua família, na escola, professora de religião, professor de ensino religioso, porque a santidade é a vocação de todos nós, é um fato. Tanto quanto é um fato que vamos morrer, a morte é um fato, como é um fato que nós temos que ser santo para entrar no céu. Agora, qual a ideia que você faz de santidade? Então não é possível você continuar católico dizendo que tem pavor essa palavra e que não quer ser santo coisa nenhuma. Nós temos que ter, como diz Santo Afonso, né, esta elevada aspiração de ser santo. E a igreja é o berço dessa santidade. A igreja é o berço da nossa santificação, se você parar para pensar. A igreja nos instrui, nos forma, nos educa, orienta, corrige, exorta. Muitas vezes pune, porque mãe verdadeira é assim, não é? Eu li uma expressão muito bonita no autor cristão. Ele me diz assim que nós somos contraentes de um compromisso eterno com Cristo. Olha que coisa bela. Contraentes de um compromisso eterno com a pessoa de Jesus. Ou seja, o compromisso com Jesus não é só para esta vida, mas para toda a eternidade. Esta vida presságia, preparação, é antessala, não é? É estágio, é espera daquilo que nós vamos viver. Querer morrer não queremos, porque nós somos filhos do Deus da vida, do Deus vivo e verdadeiro. Então temer a morte é próprio de quem tem imortalidade em suas entranhas. Mas nós iremos morrer. E a morte física é condição para estar na posse suprema de Deus. Então a igreja é esse berço de santidade, porque nós somos contraentes de um compromisso com Cristo. Essa harmonia entre fé e vida, esse pensamento encarnado de Deus é que vai fazer com que eu e você atinjamos a santidade. Não importa o que dizem de nós, o que pensam de nós, porque um pecador não está em condição de julgar outro pecador, porque ambos são pecadores, né? Uma pessoa que está nesse mundo está sujeita a todo tipo de pecado. De repente, uma religiosa está sujeita a abandonar a vida religiosa e cair na farra, um padre também, um leigo engajado, ministro da Eucaristia, um coordenador de comunidade, que maltrata você com palavras, que lhe persegue com calúnia, difamação. Amanhã você pode estar indo para o encontro religioso e encontrar essa pessoa desmaiada, embriagada, pedindo esmola, em prostíbulos, né? Então não se ofenda, um pecador não pode julgar outro pecador. Me desculpe abrir aqui esse espaço. Muitas pessoas que me acusavam no passado, eu hoje vejo na internet em prostituição, promiscuidade, oferecendo seus corpos, dando telefone para contato erótico. E eram religiosas, não é? Estavam em conventos. E quando perguntava se conhecia o irmão Manuel, é aquele.
Eu não me admiro, por quê? Porque uma verdadeira religiosa não faz isso, né? Uma verdadeira esposa de Jesus tem outro procedimento. É. A igreja está de parabéns em Fortaleza, o processo de canonização, beatificação e canonização da nossa querida Dona Rosita Paiva, a fundadora insigne do Instituto Josefino. Eu já disse aqui, Dona Rosita Paiva era assim, quando você perguntava por alguém, ela dizia, gente muito boa. Mas Dona Rosita, estão falando muito mal desse padre, muito mal dessa pessoa. É gente boa, minha filha. Dona Rosita Beltrano, é gente boa. Dona Rosita, o homem está preso. É gente muito boa. E quando foi um dia, perguntaram a ela se ela não achava que era omissão não dar uma informação sobre a moral daquela pessoa. Ela dizia, eu não. Porque a língua que recebe Jesus na Eucaristia, minha filha, não pode falar mal do próximo. Que coisa linda, Dona Rosita Paiva, né? A irmã Rosita Paiva. Vocês sabem que as Josefinas se chamam de donas porque elas foram fundadas no período da guerra, né? Então, para evitar serem vistas como religiosas, por isso não tem hábito religioso, elas usaram muito tempo um véu, depois passaram para um véuzinho de crochê, não é? Hoje não tem mais, as irmãs entenderam que não é mais significativo para a consagração delas, e verdadeiramente não é, não é? Mas elas tiveram uma formadora inovidável. E eu tenho certeza que o processo de Dona Rosita vai correr célere. Dom José Antônio deu esta boa notícia à arquidiocese de que em breve nós teremos uma santa não cearense. Dona Rosita é do Acre, né? Mas que viveu e doou a sua vida por essa arquidiocese e merece a honra dos altares. Esses pensamentos encarnados de Deus, né, vai ser aquilo que São Tomás de Aquino chamava ordo essendi est ordo agendi, ou seja, tal pensamento, tal vida, tal pensamento, tal atitude. Essa prática comum da virtude, da santidade, que não é mérito de um estado religioso, que não é mérito de uma consagração religiosa, é mérito de toda pessoa batizada e obrigação de toda pessoa batizada. Mais uma vez eu digo, uns mais, outros menos, mas o convite é para todos. Depende da generosidade do coração, da compreensão desse pensamento encarnado em Deus, que a gente vai atingindo essa transformação a cada dia, até chegar o dia da bem-aventurança, né? Quando a gente diz assim, hoje é a missa de 7º dia de morte de fulano, não deveríamos dizer isso. Nós deveríamos dizer, é a missa de 7º dia da salvação de fulano. Ah, mas nós não sabemos, nós apostamos na misericórdia. Jesus disse a Santa Faustina que ele tem meios infinitos para salvar as almas. Então, Santo Agostinho disse que é uma possibilidade imensa do inferno estar vazio, porque Deus é amor. Que isso não sirva, né, para desculpa para pecados abomináveis, mas que ao contrário, nós tenhamos para com a santidade um zelo, não é? Sem imprecações, sem réplicas, sem rebeldias, para nós vivermos esta santidade que é dom gratuito do Espírito Santo, mas, como diz Santo Agostinho, a graça supõe a natureza. Santo Agostinho diz, Deus que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. Vou repetir porque tropecei na palavra. Deus que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. Um grande abraço aos irmãos e irmãs. Louvemos a Deus pelo dom do nosso batismo e cresçamos em graça e santidade diante de Deus dos homens. Aquele abraço afetuoso e as orações constantes do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia no Meireles e do santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes em Jacarecanga.